Querido Deus, meu Senhor, nosso Pai, bendito sejas tu, Senhor. Glorificado seja teu santo nome. Senhor Jesus, o teu Espírito Santo nos acolha, Pai, nessa noite, nessa manhã, nesse dia, e nos conduza, Pai, nesse devocional e pelo nosso dia, pelos nossos dias. Muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui, Senhor, de comunhão contigo, comunhão com as nossas famílias. Muito obrigado também pelos desafios, Senhor, que nos ensina, que nos traz oportunidade para ser mais parecidos contigo, Senhor, para usarmos os teus exemplos, Pai, para honrarmos o teu nome, para honrarmos a Ti, fazermos diferença nesse mundo, Senhor, e fazer com que os outros conheçam a Ti, Senhor, assim como nós vimos conhecendo. Revela, Pai, mais de Ti para nós e para todos aqueles que estiverem conosco. Traga-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo cheio de sabedoria, de entendimento, de discernimento, Pai, e que seja Ele o condutor de todas as nossas ações, que seja Ele o condutor da nossa alma, Senhor, e que estejamos protegidos, Pai, de toda ofensa, Senhor, de toda maldade, de toda inveja, de toda hipocrisia, de toda mentira, de com todo e qualquer ataque, Senhor. Que se por algum deslize, Pai, formos feridos, que o Teu Espírito Santo nos cure imediatamente, Senhor. Que não haja em nossos corações um milímetro de rancor, nem de tristeza, nem de mágoa, nem de raiva, nem de ódio. Que tudo isso, Senhor, dê lugar ao teu amor, ao teu grande amor, Senhor, à tua misericórdia, ao teu entendimento, Pai, ao teu discernimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, mais uma vez, para nos alimentarmos de ti, Senhor, do teu maná. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda palavra que vem de ti, Senhor. E é disso que nós clamamos a ti, Senhor. É isso que nós clamamos a Ti nessa noite, nesse dia, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que enche os nossos corações, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que converte, a Tua palavra que traz entendimento, discernimento e paz, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos conforte nessa noite, nesse dia. Que a Tua palavra, Senhor, nos encha, nos transborde e reverbere para todos aqueles que estiverem na nossa presença, Pai. Que o nosso coração se encha de Teu amor, Senhor, até transbordar, para que possamos, Senhor, pregar a tua palavra, falar de ti, muito além das palavras, Pai. E que teu Espírito Santo seja conosco, Senhor, que os teus anjos sejam conosco, Pai, e que seja tudo para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por tudo quanto tem feito por nós, pelos nossos familiares, aqueles que amamos. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. E confiamos na Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor conduza as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, Senhor. Esse devocional, no dia de hoje, de amanhã, para todo sempre. E que o Senhor alcance, Senhor, além de nós, todos aqueles que fazem parte desse devocional, do nosso grupo, aqueles que não estão participando, aqueles que um dia vão participar, aqueles que ouvem pela internet, que sejam todos tocados pelo Seu Santo Espírito, Senhor, e que tudo seja para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente continua Amém. dois aqui, até porque a gente tem
tempo reduzido hoje, né? A gente pode falar, iniciar o 3 amanhã? O que que vocês acham? Hoje a gente terminou dois ontem, eu tô. e- e aqui na minha Bíblia fala da parte de, por exemplo, a partir do 15 fala para não amar o mundo, advertência sobre os anticristãos, fidelidade e comunhão, na comunhão e viver como filhos de Deus. Tem quatro partes aqui desse capítulo 2 que nós não falamos ontem. Então, ó, aqui mesmo fala sobre o que o Fábio viveu ontem, né? O versículo 9 do capítulo 2, né? Já esclarece aqui o que o Fábio viveu ontem. Aquele que diz que está na luz, aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João aqui ele fala, filhos, escrevos, porque pelo seu nome nos são perdoados os pecados, né? Pois escrevos, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Então ele está falando comigo, com você, Fábio, entendeu? Para você não ficar preocupado, você não, não julgar essas pessoas, porque eles ainda não conhecem a verdade, né? É aquilo que nós falamos, né? É o Espírito Santo que vai convencer. E aos poucos, irmãos, é que nós vamos conseguir introduzir as pessoas o Evangelho, né? A própria Bíblia nos relata que não é por força nem por violência. Então, nós temos que ser complacentes com essas pessoas, ter paciência com elas, e devagarzinho, né? Porque se a gente for querer a ferro e fogo, vai ser com violência, não vai dar certo, não vai funcionar, não é por aí. Então, só para a gente concluir aqui, ó, e ele fala assim, ó, eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. Né? Ele está falando que a gente é forte, porque a gente já não é mais menino assim na fé, entendeu? A gente já consegue compreender. O Espírito Santo já introduziu, está em nós. Nós nascemos de novo. Então, essa palavra para nós, ela é alento, ela é vida, ela nos fortalece. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Você, eu, nós, presta atenção, meu filho, Fábio, nós já vencemos o maligno, entendeu? Ele não pode mais nos tocar. Nós não pertencemos mais ao maligno, nós somos de Deus agora. Nós somos novas criaturas. Estamos em outro patamar. E ele fala assim: ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá entendendo, amor? É um mistério isso aí, um mistério. Fala, mas eu estou aqui, pô, eu estou aqui, eu faço isso, faço aquilo, vou para lá, venho para cá, trabalho, mas tudo que você faz é para a honra e glória do Senhor. Você tem que fazer o melhor, dar o melhor de si.
e fazer com consciência do que você está fazendo certo. Porque o que Jesus Cristo veio nos ensinar é para a gente não fazer as coisas erradas, fazer certo. Mas se nós fizer errado, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, entendeu? Porque ele sabe que nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui para fazer certo. Essa é a nossa, é o nosso chamado. Então ele diz assim, ó, filhinhos, e já a última hora é como vistes, que vem o anticristo também agora. Muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos, e já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são, que não são todos de nós. É o joio e o trigo, entendeu? E tem pessoas, o Fábio, que tá junto com a gente e tudo, mas de repente ela ó, parte para outro caminho, começa a ver as coisas da maneira dele, e não é da maneira dele, não é da maneira própria. É aquilo que o Jurandir falou esses dias aqui. O evangelho é isso aqui, ó. Não tem que fazer mudança nenhuma. Nós não temos que mudar nada, nós não temos que acrescentar nada. Já está tudo aqui no manual. O manual é este aqui. Se a gente colocar qualquer coisa aqui, uma vírgula que seja, nós estamos fora. Nós passamos a ser esse anticristo aqui. Ó. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis. Não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha só, não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que desde o princípio você ouviu, tem que permanecer dentro de você. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez a vida inteira. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Amém, irmãos? Então, varão, você que hoje está aqui, você é um escolhido. Você também é um filho de Abraão. Você é um dos tais. Então, se você é um dos tais, você vai permanecer nessa palavra. Você não vai acrescentar nada, nem tirar nada dela. Você vai seguir em frente. Aquilo que é realmente ensinado dentro da Bíblia, que está escrito aqui. O Espírito Santo é que nos convence, varão. Ele é que nos ensina, que nos mostra o caminho que devemos seguir. É muito gostoso, cara, quando você vai no culto, que a palavra de Deus, Fábio, ela é tão poderosa, que quando Deus fala com você, meu irmão, você sente na carne, sente dentro de você. Você treme na base, você chora, a sua carne treme. Deus fala com você dessa maneira. Então não tem dúvida, varão. As coisas de Deus não vai ter dúvida para você que está em Cristo Jesus. Agora, o que eu queria colocar aqui para vocês, porque hoje é considerado o Natal, e está escrito aqui no livro, porque em 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Olha só, pela sua pobreza, enriquecesseis. O Senhor Jesus nasceu em Belém, todo mundo sabe disso. E lá nós sabemos que, como não havia naquele lugar hospedaria nem para ele, nem para seus pais, ele foi colocado numa manjedoura. Os primeiros que o visitaram foram os pastores ali da região. Por ter experimentado a pobreza, o Senhor Jesus está acessível aos mais pobres, porque foi precisamente para enriquecer a tais pessoas que ele veio. Todavia, e a riquezas, a que riqueza nos referimos? O Senhor Jesus não tinha dinheiro. Lá em Lucas 20, 24, a gente pode observar isso daí. Algumas mulheres o serviam como seus bens para suprir as necessidades cotidianas. Mostra lá em Lucas capítulo 8, 3. E para pagar um imposto, olha só, para pagar o imposto que lhe foi cobrado na época, ele ordenou que um de seus discípulos lhe trouxesse, fosse pescar, né? E lhe trouxesse o primeiro peixe que a pessoa pegasse ali, ia ter uma start. Olha só. Você vai lá, Pedro. Primeiro peixe que você pescar, abre, que vai ter um start lá de grande valor. Traga e paga o meu e o seu imposto. Você vê que coisa. Como é que pode, hein? No mar tinha tanto peixe, varão, tanto peixe. E esse homem pede para uma pessoa aí pescar e o primeiro peixe que ele pegar pode abrir que tem uma moeda, uma start de grande valor, que dá para pagar o meu e o seu imposto. O imposto naquela época era pago anualmente. Então você vê que a moeda não era pouca coisa, não. Ele também alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães de cevadas e 2 peixes. De fato, o Senhor Jesus não veio trazer prata nem ouro,
riquezas efêmeras, senão a verdade, a qual expõe o estado moral do homem. Ele também veio trazer a graça de um Deus que ama as suas criaturas. Essas são as verdadeiras riquezas que o Senhor Jesus tem reservadas para os que depositam sua confiança nele. Jesus Cristo manifestou em toda a sua conduta o próprio caráter de Deus. Nunca fez nada para si mesmo. Fazia o bem sem esperar nada em troca. O Senhor manifestou sua compaixão quando ressuscitou o filho de uma viúva, o único filho que ela tinha. Ele chorou em Betânia, chamou a Lázaro para que saísse do seu túmulo. Ele demorou 4 dias para chegar lá. Ele podia ter chegado antes, mas ele não se preocupou, não. E Lázaro era amigo de Jesus. Mas ele tinha o momento certo, ele já sabia de todas as coisas e ele chegou quando Lázaro já estava cheirando mal. Ele mostrou quem ele é, o poder que ele tem. E ele chamou Lázaro para fora. O Senhor Jesus não tinha apenas o poder para dizer a um homem paralítico: teus pecados são perdoados, mas também levante-te e anda. Ou seja, tinha poder para curar a alma e o corpo. A alma e o corpo da pessoa. Porque quando ele fala para o pecador: teus pecados são perdoados, é, é uma coisa assim de grande dignidade. Então nós temos que entender que Deus está a todo tempo às portas. E as pessoas que ouvem o Evangelho, mais cedo ou mais tarde, irmãos, elas vão se converter. Aqueles que forem de Deus vão se converter. Porque eu falo para você, amados, que olha, eu só fui ter um encontro com Jesus aos 42 anos de idade. Eu aceitei Jesus, olha só, num quarto de hospital. Eu tinha 23 anos de idade na época. Eu tinha um Maverick, rapaz, carro, coisa mais linda na época. Eu fui para o Rio de Janeiro com 4 colegas e fui assistir o jogo Brasil e Argentina, no Maracanã. Uma hora para outra, assim, a gente pôs na cabeça: vamos assistir o jogo? Vamos. Era mais ou menos meio-dia. Aí nós almoçamos, peguei meu carro, coloquei mais 4 colegas dentro. Nem avisei a esposa, não avisei ninguém. Olha a irresponsabilidade. James já era nascido nessa época. Foi para o Rio de Janeiro. Lá chegando, Barão, entramos para assistir o jogo no Maracanã. Aquele dia lá, o Brasil ganhou da Argentina por 2-1. Gol de Sócrates e o outro lá, e gol de Maradona. Na época, o Maradona era o bambambam. Bam, bam. Ao sair do estádio, Barão, eu fui para praia de Botafogo e no meio do caminho a prefeitura estava consertando lá a estrada lá e tinha uma placa de aço grande assim para tampar o buraco. E o caminhão passou na minha frente e afastou aquela placa e eu bati com o carro na ponta da placa, entortou o eixo do carro. A roda dianteira ficou assim. O carro andava a 20 km por hora cantando pneu. Isso
praticamente já era meia-noite. E nós paramos na praia de Botafogo ali e fomos comer um lanche. Eu fui comer um x-salada, os outros rapazes saíram, não sei para onde lá. E depois que eu comi esse x-salada, Barão, me deu uma cólica de rir. Eu nunca tinha sentido isso, olha só. Uma dor que não sei se você já teve cólica de rir, não sei se você já ouviu falar. É pior que a dor do parto, cara. Não tem posição. E eu me contorcia que nem um animal. E saí ali procurando quem podia me ajudar, os meus amigos lá na praia lá, e eu fui no apartamento ali, o cara falou, tem o Hospital Miguel Couto ali, ó, ali na frente, vai lá. Eu não sabia o que tinha, sei que estava me contorcendo, rapaz. Eu fui parar no hospital. Só sei dizer que depois de ser atendido, eu passei a noite no hospital, tomando soro para diminuir a dor. E estava preocupado que no outro dia tinha que consertar o carro, e juntou os quatro, não tinha dinheiro para arrumar o carro. Ficou caro. Quando eu parei numa oficina lá para arrumar o carro, ficou caro. Para encurtar a conversa, meu amado, meu irmão, eu voltei para São Paulo com os quatro pneus cinturados, que era novo, careca. E a dor continuava no meio do caminho, porque a dor era recente, né? Foi um sofrimento, cara. Eu saí do Rio de Janeiro 10 horas da manhã e vim chegar em São Paulo 10 horas da noite, com os 5 pneus careca, praticamente, na lona. E no outro dia fui internado no hospital aqui em Santo André, Hospital Vasco da Gama. E nesse hospital, Barão, do meu lado tinha um evangelista chamado João, que ia ser operado da vesícula. E esse período, esse homem começou a pregar o evangelho para mim ali no hospital. E eu ouvindo as palavras, né, meu? Mas eu não tinha, sabe, irmão? Tantas pessoas já tinham falado de Jesus para mim, lá na Cincha, onde eu trabalhava, mas eu não estava nem aí, eu não, sabe, cara, eu vivia aleatoriamente. Meu negócio era viver, era curtir a vida. Tinha casado recentemente. Ah, eu vou te falar, não gosto nem de falar, não gosto nem de lembrar dessa época, cara. Terrível. Mas ali naquele hospital, cara, naquele hospital ali, aquele homem falava de Jesus para mim todo dia. Durante os 4 dias que nós ficamos juntos no hospital, ele pregou o evangelho para mim. E eu ouvia atentamente o que ele falava, só podia ouvir, né? Os dois num quarto só. Quando ele foi para ser operado, ele falou: Mário, olha, amanhã, hoje eu vou entrar na faca. Mas antes de ir, eu quero fazer um apelo para você. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu falei: aceito. Esse homem falou: então ajoelhe aqui. Eu ajoelhei, ele também ajoelhou, pôs a mão dele sobre minha cabeça, me apresentou a Jesus e pediu para Deus escrever meu nome no livro da vida. E eu aceitei Jesus ali naquele momento. Mas, Fábio e Jane, meu filho, eu não sabia o passo que eu tinha dado naquele dia. Eu saí do hospital e continuei levando a minha vida normalmente, como se eu não tivesse, sabe? 20 anos depois, aos 43 anos de idade, é que eu vim ter um encontro com Jesus. Veja bem, passaram-se 20 anos, eu continuei vivendo a vida de caindo aqui, levantando ali, caindo aqui, levantando ali, dando porrada aqui, tomando porrada ali,
comendo pão que o diabo amassou, e dias de alegria, dias de tristeza, muitas provas que, se a gente for contar, é muito livro para escrever. Foram 20 anos, até um dia em que me convidaram para participar de uma reunião, numa casa que uma senhora estava fazendo uma campanha, porque os filhos dela estavam envolvidos com droga, e ela fez uma campanha na casa dela de 7 semanas, e me convidaram para participar dessa reunião. O Américo do Açougue, o James sabe quem é. E eu fui. Eu não sei se você estava lá nessa época, James. Eu acho que você estava. E Tava nessa sim. época, eu fui participar dessa primeira reunião. Quando eu cheguei, cara, na casa, era mais ou menos umas 7 horas da noite, 7h30. Eu não entrei, eu fiquei do lado de fora, na janela. E os dois irmãos subiu a laje, assim, lá da casa e ficou lá em cima. Não sei o que eles foram fazer, eles foram orar. Depois eles me disseram que foram orar, interceder por mim. Olha, eles subiram lá na laje e a casa estava cheia de gente ali, aqueles irmãos. E essa irmã, que era profetisa nessa época que eu falei para vocês, ela começou a cantar um hino. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Rapaz, eu olhei assim, rapaz, e eu vi, Fábio, com esses olhos, cara, eu vi uma nuvem branca que saía dos lábios daquela mulher e passeava no meio daquele povo, entrava no ouvido de uma pessoa aqui e saía do outro lado. Aquela nuvem, aquela. Você já viu uma fumaça de cigarro que, que fica pairando no ar? Foi aquilo que eu vi, cara. Uma fumacinha branca, sabe? Uma coisa assim que entrava no ouvido da pessoa e passeava no meio do povo, cara. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é aquilo? E comecei a sentir gostoso, meu, sabe? Uma coisa diferente estava acontecendo ali. Quando aquela mulher terminou de cantar, Fábio, o pastor que estava ali, o preletor, ele pegou e fez um apelo. Ele falou: Olha, aqui no nosso meio tem uma pessoa que, quando era criança, tinha mais ou menos por 4 ou 5 anos de idade, ela, ela, Deus livrou ela de ter morrido afogado. Eu salvei a tua vida. Aí, cara, eu olhei assim e falei: Mas como é que esse cara sabe desse acontecimento na minha vida? E ele falou: quando você tinha 7 anos de idade, eu livrei você de ter morrido atropelado. Eu pus a mão na cabeça e falei: mas ele está falando comigo. Eu sou teu Deus. Você quer me aceitar hoje? Eu já estava chorando, cara. Eu já estava chorando porque, ó, quando ele falou de morrer afogado, Fábio, eu lembrei que quando eu tinha 4 anos de idade, no fundo da casa do meu pai, tinha um lago. E o trator tava tampando aquele lago. E era um dia de domingo. E o trator não estava lá. E a minha mãe estava lavando roupa no tanque. Eu saí sozinho, fui lá na beira do lago e comecei a empurrar a terra com os pés, imitando o trator, sabe? De repente, cara, eu não caí dentro do lago, na represa, e fui lá no fundo, cara. 4 anos de idade, eu não esqueço nunca isso. E de repente a água me levou para cima, assim, como se fosse um anjo. Me levou para cima e toco na beira do lago. E eu peguei naquele toco, me arrastei e consegui sair. E cheguei todo molhado quando minha mãe me viu no tanque, chorou e me abraçou. Meu filho, eu falei.
Eu chorando, era 4 anos de idade eu tinha, cara. E esse homem falou lá na reunião. Como é que pode isso, irmão? Quem foi que falou isso para ele? Quando eu tinha 7 anos de idade, nos primeiros dias de aula que eu fui para a escola, eu vinha vindo com meu coleguinha na beira da pista, né, na calçada, brincando, um empurrando o outro, e esse menino me empurrou no meio da rua, cara, e veio um táxi, um DKV, em alta velocidade, cara, e o cara desviou de mim assim, que o carro ficou com 2 rodas assim, ó, 2 rodas, e depois, pum! E o motorista saiu do carro e veio sobre mim, me puxou minha orelha, falou, "Ah, você não tem juízo não, seu moleque", e puxou minha orelha, eu estava todo molhado, o susto foi tão grande que eu me urinei na calça toda. Eu tinha 7 anos de idade. E aquele homem falou naquele dia lá, quando você tinha 7 anos de idade, eu livrei você de morrer afogado. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Hã? Que revelação é essa? E esse homem falou assim, você quer me aceitar hoje como seu único e suficiente Salvador? Eu chorando, Fábio, eu balancei a igreja, porque eu levantei minha mão lá do lado de fora e falei assim, ó, aceitar Jesus, eu já aceitei há muito tempo. Eu só não sabia que ele estava aqui agora, que ele está aqui agora. Quando eu falei assim, varão, a igreja caiu em pranto. Já foram lá fora, me pegaram pelo braço, me levaram para dentro, e eu chorando, chorando como criança. E as pessoas me abraçaram e fizeram por volta de mim assim, fizeram aquele monte de gente, eu chorando, e o pastor pondo a mão sobre minha cabeça. E ali naquela noite eu me consertei com Deus. Parece que eu tirei um peso das minhas costas, varão. Olha, você não imagina. Eu saí dali, cara, uma nova criatura. Ali foi o meu encontro com Cristo ali. Depois daquele dia, varão, eu nunca mais me afastei do caminho do Senhor. Aquele foi o dia. No dia seguinte, que eu já contei aqui para vocês, a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu abri a Bíblia, saiu lá em Isaías 49, que eu já li para vocês, que vocês podem ler se vocês quiserem. Amados, foi assim que eu tive um encontro com Jesus. Eu aceitei ele com 23 anos de idade, jovem. Continuei a minha vida inteira fazendo tudo errado. E aos 43 anos, 20 anos depois, eu tive um encontro com ele. E estou até hoje, varão. Vou completar 70 anos agora. Estou firme na presença do Senhor. Contando testemunhos e mais testemunhos, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então, meu amado, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Se as pessoas estiverem na sua casa e você conversou com eles, que eles debocharam, não se preocupa não, varão. Todo mundo tem um momento. Deus vai dar oportunidade para cada um de nós. Tá entendendo? Quando Deus tem um propósito na sua vida, na vida do ser humano, ele vai buscar, amados. Se a pessoa não vir por amor, vem pela dor, mas vem. É assim. E eu falo para você, naquela época, eu tinha uns 3 carros, e eu estava numa situação difícil financeiramente falando, e eu precisava vender o carro que eu tinha pegado do Márcio, que eu vendi a loja para o Márcio, troquei no carro dele, peguei o carro dele como parte de pagamento. Lembra disso? A loja de Ribeirão. E eu precisava vender o carro, eu não conseguia vender, meu, não aparecia comprador. E naquela semana que eu aceitei Jesus, eu vendi o carro. Foi a maior facilidade para vender o carro. Então Deus já começou ali a trabalhar na minha vida, começou a me mostrar que Ele é Deus. Mas Ele também fez comigo o seguinte, ó, apareceu uma pessoa e falou, ó, você vai perder
tudo que você ganhou no mundo ilicitamente, você vai perder. E eu vou te dar tudo de novo para você do meu jeito. Porque a gente, quando está no mundo, Fábio, a gente faz muita coisa errada. A gente faz muita coisa errada. E Deus sabe disso. Mas quando você vem para Jesus, a grande verdade é, Fábio, o mundo, ele gira, não gira? Em torno de si, em torno do sol. Um dia, todos nós vamos nos encontrar com nossos pecados. Um dia você vai se encontrar com o seu pecado. O mundo gira. Eu, você, todos nós vamos se encontrar com o nosso erro do passado. E aquele que estiver em Cristo Jesus vai ter uma oportunidade. E aquele que não estiver, meu amigo, o bicho vai pegar. Então, não temas, ele fala, sou contigo, não temas. Agora você é meu. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para ser meu servo. És Israel. E aquilo, quando Deus falou comigo dessa forma, cara, eu chorava que nem criança. Eu sou um chorão, sabe? Mas eu senti Deus falando comigo, cara. Senti Deus falando comigo lá. Falando, meu, uma coisa mais linda. Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava e me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então, cara, estou eu aqui, ó, falando com vocês, pregando para vocês. E prego nas casas de recuperações, e prego nas praças, e prego nas igrejas, e prego, irmão, a palavra de Deus. E Deus me usa para fazer milagre, cara, fazer coisas que jamais imaginei que ia acontecer na minha vida. Isso é maravilhoso, cara. Então, amados, Deus é o nosso Deus. É esse Deus, é esse evangelho que está sendo pregado aqui que nós temos que pregar, sem mudança nenhuma. Você acha que Pedro era melhor do que eu e você? Tiago, João? Tá? Tanto é que assim que Jesus foi crucificado, que Jesus subiu, ele já foi pescado de novo, já abandonou tudo e foi pescado de novo. Pedro, Jesus tinha falado, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Porque Jesus sabia. Sem Deus, irmão, nós não somos nada. Então, presta bem atenção aqui, ó. Não faça nada sem pedir a orientação de Deus. Não tome decisão nenhuma sem pedir a direção de Deus. Senhor, vai na frente, Pai. Eu tenho que assinar um contrato hoje, eu tenho que tomar, eu quero fazer isso, Pai, mas vai na frente, conversa, coloca teus anjos, meu Pai, visita aquela pessoa, me orienta, Senhor, e vai na intenção de fazer o melhor, como se você estivesse fazendo para Deus, estivesse fazendo com Deus, para Deus, para que as coisas dê certo, senão não dá.
Você que é cristão, se você fizer sem a direção de Deus, você vai quebrar a cabeça. Deus tem uma direção para nós que o aceitamos. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é quem dirige nossas vidas. E viver na direção de Deus não é fácil, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. É no dia a dia que nós vamos aprender. Porque a grande verdade, James e Fábio, nós estamos só nós três hoje aqui. E a Paty que está nos ouvindo também. Varão, nós vamos viver na eternidade. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Passagem, o tempo voa. Olha, foi ontem. Entendeu? Tenha calma, tenha paciência, que Deus está no controle de todas as coisas. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Passaremos aflições? Sim, passaremos. Mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus passou e venceu, eu e você vamos vencer também. Amém, amados? Eu acho que a gente fica por aqui. Eu vou precisar sair agora. Se vocês quiserem orar, ou quiserem continuar vocês dois, está aberto para vocês. Falar alguma coisa a respeito do que vocês ouviram. Amém? Eu preciso ir também. Por mim, a gente ora e A gente vai para o capítulo 3. Nos Pai amado, meu Deus, bendito seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as instruções, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, por nos mostrar o tempo todo, Senhor. Nos revelar, Senhor, quem é Ti, Pai, na nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, exercitar, Pai, a paciência, Senhor. Que nós possamos, Pai, reconhecer, Pai, que não é sobre nós, Senhor. Que não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, Senhor. Que é Ti, Pai. É Ti quem decide, Pai. É Ti quem faz, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos revelar, Pai, todos os dias, Pai. Quem somos, Senhor. Quem somos no Seu reino, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, reconhecer, Pai, quão pequenos nós somos, Senhor. Reconhecer, Pai, que toda a glória é Tua, Senhor Jesus. E Ti não depende de nós, Senhor. Nós somos pequenos, Pai. Que possamos cada vez mais, Pai, reconhecer, Pai, para que Você apareça cada vez mais, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ter misericórdia, Senhor. Que possamos ter piedade, Senhor, autocontrole, Senhor. Que nós possamos estar entregue, Pai. Entregue a Ti, Pai. Como a palavra diz, Senhor, que nós possamos suportar, Senhor. Suportar, Pai, o deboche, suportar o fardo, Senhor. Suportar, Pai, o nosso ímpeto, Senhor. Que a nossa vaidade, Senhor, seja moída todos os dias, Pai. Que o nosso orgulho, Pai, seja moído também, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais estar entregue a Ti, Senhor. E aprender, Pai, que não é sobre nós, Pai, não é sobre estarmos certos, Senhor, não é sobre termos a razão, Senhor. É sobre o Seu reino, Pai. Que as sementes, Pai, sejam plantadas, Pai, nos corações das pessoas por onde nós passarmos, Pai. Mesmo não compreendendo, Pai, como, Senhor, que seja feita a Sua vontade, Senhor. Que seja feita a Sua vontade todo o tempo, Senhor. Que o Senhor guarde, Pai, os nossos corações, Pai. Guarde o coração das pessoas, Pai, que são crentes, que acreditam em Ti, Senhor. Que nós possamos estar livre, Pai, livre da ira, livre da raiva, Senhor. Livre da maldade, Senhor. Livre de pensamentos ruins, Senhor. Que o Senhor possa nos visitar, Pai, constantemente, Senhor. E nos ajudar, Pai. Nos dar discernimento, Senhor. Nos orientar ao tempo todo, Pai. Para que nós possamos, Pai, afastar qualquer pensamento ruim, Senhor. Qualquer pensamento que não vem de Ti, Senhor.
qualquer pensamento que possa nos afastar de Ti, Senhor. Que o Senhor nos cubra, Pai, com o seu capacete, Senhor, com o capacete da salvação, Pai, para que entre, Pai, entre pelos nossos ouvidos, Pai, somente coisas que são edificadoras, Pai. E aquele que não traz edificação, Pai, que caia, terra e morra, Senhor. Que nós possamos estar fortalecidos, Pai, a cada palavra, Senhor, de injustiça, Pai. A cada palavra, Senhor, que desonra a Ti, Senhor. A cada palavra, Senhor, que nós possamos, Pai, usar essas palavras, Pai, para nos fortalecer, Senhor. Para cada vez mais nos suportar, Senhor. Estarmos fortes, Pai, para caminhar, Pai. O Senhor sabe, Pai, através da sua misericórdia, quão difícil é para nós, Senhor, humano, Senhor, lidar com isso, Senhor. Que o nosso emocional, Senhor, esteja preparado, Senhor, preparado, Pai, espiritualmente, emocionalmente, Pai, fisicamente, Pai, para lidar com essas turbulências, Senhor, com essas tribulações, Senhor Jesus. Que nós mesmos, Pai, através de nós não somos capazes, Pai. Só Ti, Pai. Só Ti pode dar, Pai, tudo que a gente precisa, Senhor. Essa água, esse maná, Senhor, para que nós possamos suportar, Pai, passar por isso, Senhor. Que nós possamos, Pai, continuar sendo luz, Senhor, derramando amor, Senhor, derramando seus exemplos, Pai, por onde nós passarmos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos guiar, Senhor. Obrigado, Pai, por nos acompanhar a todo momento, Senhor. Seja feita a sua vontade sempre, Senhor. E o Senhor acompanhe, Pai, os irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor, os irmãos que estão aqui presentes, Senhor. O Senhor cuide de cada um de nós, Senhor. Cuide a todo momento, Senhor, porque nós precisamos de você, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém.